Bom, então agora a gente vai começar em princípio de Pascal, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com os alunos que não estão presentes. E, bom, o que seria o princípio de Pascal? O princípio de Pascal, diferentemente do princípio de Stevens, o princípio de Stevens ele trabalhava tanto com líquidos miscíveis, né? Ou seja, líquidos que se misturam, líquidos homogêneos, e aí ele demonstrava a diferença de pressão, dependendo da altura, né, em que estavam esses líquidos, e de líquidos immiscíveis, onde ele dizia que a pressão de líquidos que não se misturam eram iguais, independente dos pontos em que eles estivessem. O princípio de Pascal, ele trata mais de líquidos homogêneos, tá? Ele não costuma trabalhar com líquidos diferentes. Então, aqui, ó, na página 100, né, nós temos aqui um líquido homogêneo, incompressível, de massa específica e em equilíbrio dentro de um recipiente, conforme mostrado na figura. Nos dois pontos, né, A e B, indicados na figura, as pressões, que ele chamou de PA e PE, né, respectivamente. Então, pelo teorema de Stevens, a gente tinha que a pressão de B era igual à pressão de A mais a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Né? Isso era o de Stevens que falava. Bom, como G é a aceleração da gravidade para pequenos valores de H e é constante, né, com valor ao nível do mar de 9,81 metros por segundo ao quadrado, e o líquido incompressível, que também tem aí uma densidade constante, o termo da equação citada, né, ela é constante. Então, no caso, ele colocou que a pressão de B é igual à pressão de A mais a constante. Nesse caso, isso implica que se ocorrer por qualquer processo uma variação de pressão no ponto A mesma variação será percebida no ponto B. Então, o princípio de Pascal, até porque ele trabalha com líquidos homogêneos, ele fala o quê? Que qualquer variação de pressão que ocorra em um ponto qualquer de um líquido, ela será transmitida para todos os pontos desse mesmo líquido, tá? Nesse caso, no princípio de Pascal, nós costumamos utilizar uma fórmula que fala assim, tá? Como eu trabalho com força e pressão, no princípio de Pascal, eu trabalho com pontos diferentes e forças em pontos diferentes. Por exemplo, área maior, área menor. Então, eu tenho que a força aplicada numa área que eu chamo de área menor, ela é igual à força aplicada, né, dividido, né, no caso, a força aplicada na área menor dividido, né, pela área menor é igual à força aplicada, né, dividida pela área maior. Então, A1 é a área menor, sempre é a área menor, tá? E ela vai estar sempre relacionada à força aplicada no primeiro ponto, tá? Porque eu vou ter pontos diferentes. E o A2, ele é a área maior, e ele está relacionado com a força aplicada na área maior, ok? Certo? Deixa eu arrumar aqui. Tá? Então, essa daqui seria a fórmula do teorema de Pascal, que ele não deu aí, mas a gente utiliza bastante. E o que é uma prensa hidráulica, né? Uma das aplicações do princípio de Pascal é o da prensa hidráulica. Tá aqui, ó, uma das aplicações do princípio de Pascal é o da prensa hidráulica. Ela consiste em uma máquina capaz de multiplicar forças, conservando a energia do sistema. A prensa ela é constituída por dois êmbolos. Êmbolo é algo que pode comprimir, tá? Alguma coisa, que descomprimir, é uma prensa, né? De tamanhos diferentes em um vaso comunicante, como da figura seguinte. Bom, pelo princípio de Pascal, o acréscimo de pressão causado pela força F1, aplicada no êmbolo de área A1 sobre o líquido, ele é transmitido integralmente até o êmbolo 2.
O líquido ele irá fazer uma pressão sobre o êmbolo 2, o que resultará em uma força F2 distribuída em uma área A2. Disso podemos escrever, ele deu a fórmula aqui. Está aqui a fórmula. Eu que não tinha visto, tá? Bom, no caso, como ocorre conservação de energia, o trabalho da força F1 para deslocar o êmbolo do lado direito da prensa por uma distância D1, ela deve ser igual ao trabalho da força F2 para deslocar o êmbolo do lado esquerdo por uma distância D2. E aí eu tenho uma fórmula que ela é bem parecida com a outra, só que aqui, né, quando se trata de um único líquido, não tem muita diferença não. E o que é a força de empuxo, que está na página 102? Bom, a força de empuxo ela foi descoberta por Arquimedes, tá? Existem várias histórias sobre Arquimedes, uma delas, inclusive, eu contei para vocês que era da coroa. E a outra é que ele estava tomando banho numa banheira, ele flutuou, e aí ele saiu nu pelas ruas lá, gritando eureka, eureka, eureka. Bom, o que é a força de empuxo? Na verdade, a força de empuxo, ele fala o seguinte, que da mesma forma que a gente bate na água, né, por exemplo, a gente vai mergulhar, com a mesma força com que a gente mergulha, a água ela exerce uma mesma força, só que no sentido contrário. Por isso que, na verdade, quando alguém te joga num rio, você não afunda imediatamente se você não sabe nadar. A primeira coisa que a água faz é te jogar para cima de volta. Mas se você não souber nadar, é lógico que você se afoga pelo desespero e tudo mais. E como é calculada a força de empuxo? A força de empuxo tem a fórmula aqui, ó, que é E, que é igual à densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes o volume, tá? O volume ao qual esse corpo ele está submerso. E aí, esses exercícios são bem fáceis. Bom, e dentro de empuxo eu tenho um peso aparente, tá? O que seria o peso aparente? O peso aparente e o peso real, né? Então, por exemplo, está na página 104. Quando pegamos um corpo e prendemos a um dinamômetro, nós obtemos o peso real dele. Se a gente mergulha esse corpo em água, o que acontece? Surge uma força de empuxo para cima sobre o corpo, o que fará a redução no valor da leitura. Essa nova leitura é chamada de peso aparente. E isso acontece mesmo. Na água, a gente fala que na água a gente fica mais leve, né? Ou você consegue carregar uma outra pessoa na água, né? É justamente por conta disso, por conta desse peso aparente que surge devido à força de impulso, tá? E aí, para calcular o peso aparente, é o peso real menos o empuxo. O empuxo menor que o peso do corpo. Bom, se acontecer esse tipo de coisa, o corpo ele fica sujeito a uma resultante de força que fica apontada para baixo, que o fará descer até o fundo do recipiente, tá? A fórmula ela é a mesma. Quando o empuxo ele é igual ao peso do corpo, né? Nesse caso o corpo ele fica em equilíbrio estático e aí a força resultante ela é igual a zero. Quais são as condições, né, para que um corpo ele possa flutuar? Né? As condições de flutuabilidade quais são? Quando eu mergulho um corpo dentro de um recipiente contendo um líquido equilíbrio, ele fica sujeito a duas forças, que é o peso, por conta da força gravitacional, e o empuxo. Ao soltar esse corpo no meio do recipiente, 3 situações distintas irão ocorrer, tá? Que foi exatamente a que eu pulei e falei, que é o empuxo menor que o peso, o empuxo igual ao peso do corpo, né? E o empuxo quando ele é maior que o peso do corpo, tá? Nesse caso, o corpo fica sujeito a uma resultante de forças apontadas para cima, que o fará subir no interior do líquido até atingir a superfície. A fórmula sempre é a mesma. E o que é o centro do empuxo? O centro do empuxo é o ponto que se comporta como se toda a força de empuxo que age na superfície do corpo estivesse sobre ele. Enquanto o centro da gravidade é um ponto que se comporta como se toda a força gravitacional
aplicada no corpo estivesse concentrada sobre ele, o centro da gravidade do bloco homogêneo, no caso de madeira, ele fica localizado no encontro das duas diagonais. Então, o centro do empuxo ele só vai existir quando esse bloco for inserido em um líquido. Se ele não for inserido em um líquido, então não vai existir o centro de empuxo. Certo? Aí,